Estamos de volta com o Esporte UESB, agora falaremos sobre futebol, só que Brasileirão Série A e Série B daqui a pouquinho. Antes, vamos falar sobre o campeonato do bairro Ipanema. O último final de semana teve o encerramento da primeira rodada e nós vamos conferir como foi essa primeira fase da competição. Domingo de manhã é aquele dia do famoso baba. E é dia também de ficar de olho no campeonato de futebol Society do Ipanema. Em sua quarta edição, o torneio vem para movimentar o futebol do bairro e de toda a cidade. Eu senti a vontade assim, de fazer aqui o campeonato para movimentar o bairro. Porque antes eu tomava conta aqui do Baba Viracopos, aí quando terminava não tinha movimento no bairro. Aí eu vi a possibilidade de montar um time, o time do Ipanema, para movimentar o bairro. Aí com esse time eu vi a necessidade de fazer o campeonato, na qual já é a quarta edição e com sucesso. Depois de quase 2 semanas de torneio, chegou o momento de começar a contabilizar os resultados com o fim da primeira rodada. Foram 12 equipes e 6 jogos. Em relação aos anteriores, esse ano está mais forte, com as equipes todas com favoritismo de ser campeão, não tem um favorito. Então esse ano tem um potencial maior de jogadores, a nível de jogadores está maior. As primeiras equipes a pisarem em campo no domingo foram Jurema e Criciúma. E apesar dos times amadores terem suas dificuldades em preparação, eles estavam confiantes e apostando numa boa partida. O Jurema está no 3º ano do campeonato e já levou o título de campeão da primeira edição do Society Ipanema. A gente conhece uns 3, 4 jogadores deles, são bons, a gente botou umas marcações em cima dos melhores jogadores deles, Só de qualquer maneira também, eles também vai estar muito atento com o nosso time. Aí, com fé em Deus, vamos sair com uma vitória positiva aqui hoje. Na realidade, é complicado ter preparação para um time amador, Mas eu sei que o time está bem concentrado e tem tudo para fazer uma boa partida e sair com os 3 pontos. E não é que a confiança do Jurema deu certo e o time abriu o jogo? E logo depois ainda veio uma chuva para atrapalhar os planos do Criciúma. Mas nada como o fim de primeiro tempo para ouvir as orientações e tentar virar o placar. A chuva deu uma atrapalhada assim no início do jogo, mas Deus abençoou que deu uma estiada. E tomamos um gol no vacilo ali da zaga. Eu acho que a equipe do Criciúma está bem melhor que a do Jurema, E a gente vamos ver no intervalo aí, o que o professor fala, para a gente buscar o placar. A gente se prepara muito bem, Sempre estamos preparados para qualquer campeonato que a gente entra. E a expectativa aqui é boa, a gente estamos torcendo para a vitória da gente hoje, Enquanto isso, o torcedor do time sem vergonha já analisava o jogo pensando no melhor resultado para a sua equipe. A gente está aqui na torcida para que aconteça um empate, Até porque o próximo jogo é a nossa equipe, a equipe do Sem Vergonha Patagônia Futebol Clube. E como é um campeonato um pouquinho longo, quanto mais tropeços dos adversários, melhor para a gente, Que a gente vai entrar em campo sabendo que tem a obrigação de vencer e quanto mais pontos fizermos, melhor. Criciúma arranca um empate e o final é 1-1 para cada lado. Mesmo assim, nem o placar magro ou a chuva fez desanimar a torcida, já que muita bola ainda vai rolar e o campeonato promete disputas acirradas. Agora futebol, Brasileirão, só que primeiro Série B, daqui a pouco a gente fala sobre Série A. Longe de apresentar seu melhor futebol e sem Nenê, que ainda se recupera de uma lesão, o Vasco venceu de virada o Bragantino por 2-1. Foi difícil, já que mesmo com o time ofensivo montado pelo Jorginho, o Bragantino estava bastante fechado. O resultado deixou o Vasco com 35 pontos e o time segue firme na ponta da tabela da Série B. O Bragantino, que vinha de 2 derrotas seguidas, continua na zona de rebaixamento com 17 pontos. E o Ceará confirmou a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu já havia comentado aqui nos corredores da TV UESB que o Ceará iria acordar para a competição e ele está acordando, viu? No sábado, o Vovô bateu o Vila Nova fora de casa por 4-3 e chegou aos 33 pontos na competição, mantendo-se ali na zona de classificação à elite nacional, está logo atrás do Vasco. Já o Vila Nova parou nos 21 pontos, ocupando a parte de baixo da tabela. E um jogo com boas chances de gols foi entre Tupi e Atlético Goianiense, e apesar disso o placar foi magro. Primeiro tempo, equilibrado com chances para as duas equipes, mas aí no segundo tempo o Tupi se agigantou e marcou o gol da partida com Jonathan. Agora, time baiano, Bahia recebeu o Luverdense na Arena Fonte Nova e venceu por 1-0. Após 3 jogos sem um resultado positivo, foram duas derrotas e um empate, e sem sequer fazer gols, a equipe encerrou o jejum contando com um gol do estreante Luiz Antônio,
e voltou a somar 3 pontos e se mantém na briga por uma vaga no G4. Agora, Paula Dorotioto vem aí trazendo os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Chega aí, Paula. Boa noite aí para você que está acompanhando o Sport Wesb. Pela 16ª rodada, o Corinthians empatou em 1-1 com o Figueirense. No jogo dos desesperados, o Curitiba venceu o Santa Cruz em Pernambuco por 1-0. O Internacional empatou com a Ponte Preta em 2-2 em um jogo bastante lamentado pela Macaca, já que eles tiveram um gol invalidado e um pênalti não marcado. O Atlético Mineiro conseguiu um feito, que era derrotar o Palmeiras na Arena, onde desde março nenhum time havia conseguido. O Galo venceu o Verdão pelo placar de 1-0. O Cruzeiro perdeu mais uma e dentro de casa. O Sport venceu a Raposa por 2-1 em uma partida que os mineiros dominaram boa parte do jogo. Criaram várias chances, mas não acertavam gol. Inclusive, foi um jogo de número 700 do goleiro Fábio. Já o Grêmio venceu São Paulo por 1-0 e se aproxima ainda mais da liderança. O Atlético Paranaense está imbatível dentro de casa e a vítima dessa vez é o Fluminense, que levou 1-0 do Furacão. A Chapecoense venceu o Botafogo por 2-1. Outro jogo polêmico e mais uma vez pela culpa da arbitragem foi entre Vitória e Santos, em que o Peixe venceu por 3-2. Palmeiras e Corinthians vacilaram nessa rodada, mas ainda continuam no topo. Bom para o Grêmio e Santos, que venceram e agora estão bem próximos do líder. O Furacão aparece em 5º lugar e tem encostado cada vez mais no G4. Em sexto aparece o Galo com 26 pontos, seguido do Flamengo e Ponte Preta com 24, mas o rubro-negro tem um jogo a menos e vai enfrentar o América Mineiro daqui a pouco no Rio. O São Paulo vem nono, seguido da Chapecoense, ambos com 22 pontos. No outro lado da tabela aparece o Internacional e Fluminense com 21 pontos. O Vitória aparece em 13º, seguido do Sport, Coritiba e Santa Cruz. O Botafogo abre a zona de rebaixamento e, apesar do mesmo número de pontuação do Santa Cruz, ele perde no número de vitórias. Figueirense vem 18º, o Cruzeiro é o vice-lanterna com 15 pontos e o América Mineiro fecha a tabela da Série A. Então é com vocês, Juraci. Muito bem, obrigado, Paula, pelos resultados. E o Sport Wesb vai chegando ao fim. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira falando sobre esporte. Eu continuo na tela da TV Wesb, no Wesb Notícias, segunda edição. Até a próxima.